Alvíceras. Voltamos com a nossa série Êxodo Frente e Verso, hoje no capítulo 3 ainda, e vamos com a Bíblia de estudo King James atualizada. Ok, pessoal? Então, deixa eu acender essa luz aqui para ficar mais fácil. Só um minutinho. Pronto, agora sim. Então, eu dizia que estaremos hoje com a Bíblia de estudo King James atualizada. Ok? Muito bem. Editora ABA, Press ABA, Sociedade Bíblica Ibero-Americana, SBIA, numa parceria com a livraria Editora Família Cristã e com a CPP, Casa Publicadora, acho que é presbiteriana, se eu não me engano. Bom, não importa. Já apresentei essa Bíblia aqui em vídeo anterior. Vamos direto para Êxodo capítulo 3 e vamos ler na íntegra na versão King James atualizada. Já lemos a versão da tradução ecumênica da Bíblia, foi a primeira que a gente leu. No último vídeo nós vimos a Bíblia do Padre Mato Soares, a tradução dele. Hoje vamos para King James atualizada. Pretendo na sequência ir na King James fiel de 1611. Todas as Bíblias que já utilizamos na sequência de Gênesis aqui no nosso canal. Bom, aí para começar, o capítulo 3 ele tem 1, 2, 3 perícopes aqui quatro perícopes aqui na Bíblia King James atualizada. Vimos que na tradução ecumênica da Bíblia havia apenas uma perícope. Então nós temos a perícope Deus fala com Moisés em Horebe, que vai do versículo 1 até o versículo 6. Deus envia Moisés em missão, que vai do versículo 7 até o versículo 12. A revelação do nome de Deus, que vai do versículo 13 até o versículo 15, apenas 2 versículos. E a perícope de número 4, que vai do 16 ao 22, intitulada Instruções para a Grande Missão. Para você ter uma ideia de como é a disposição do texto, era mais ou menos assim, ó. Capítulo 3 aqui, ó. Tá vendo aí? Bom, eu resolvi não tirar foto dessa vez, eu vou ler, vocês vendo a minha cara, infelizmente, mas eu não tirei foto. Vou ler o texto, vocês, quem quiser, acompanha na sua própria Bíblia, enfim, ou então preste atenção, bastante atenção nas palavras. Quando tiver um detalhezinho, uma peculiaridade desta tradução, eu vou dar o devido destaque, como já é de praxe. Então vamos lá, versículo 1. Deus fala com Moisés em Horebe. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Aí ele coloca assim, hífen, Reuel, hífen, seu sogro, ou seja, esta tradução coloca os dois nomes. A Teb não coloca, a Teb coloca, se eu não me engano, Ietro, ou alguma coisa assim, um nome totalmente diferente. Eu mostrei isso aqui. Pelo menos a Teb, a primeira Teb, né, que a gente viu, já tem uma Teb posterior. Uma terceira edição da Teb, a gente não abriu essa edição aqui. E a gente também viu que na tradução do Padre Mato Soares, vem Jetro também, não vem esse apóstrofo, esse aposto explicativo, né, Reuel, que é do que se trata aqui, é um aposto explicativo. Quando você coloca uma palavra entre hífens, você está inserindo na sintaxe um aposto explicativo. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, aí vem hífen, Reuel, hífen, seu sogro, que é outro aposto explicativo. São 2 apostos explicativos, na verdade 3, ele ainda continua assim, sacerdote de Midian. Então são 3 apostos, eu falei apóstolos, né? São 3 apostos explicativos. Então apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reuel, primeiro aposto, seu sogro, segundo aposto, sacerdote de Midian. 3 apostos explicativos. Isso denota a preocupação, primeiramente, do autor do texto, que não colocou o primeiro aposto, mas colocou
o segundo e o terceiro, seu sogro, sacerdote de Midian, e um cuidado, uma preocupação ainda maior com o tradutor aqui da King James atualizada, que acrescentou esse outro aposto explicativo, Reuel. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Aí já coloca aqui uma nota explicativa. Segundo Estevão, lá em Atos 7,30, Moisés tinha trabalhado 40 anos como pastor de ovelhas antes de ser chamado para realizar uma obra específica de Deus. Moisés já havia vivido e estudado no Egito por 40 anos, e agora novos 40 anos estavam se abrindo à sua frente para servir a Deus e exercer o ministério de pastor de pessoas, não mais de ovelhas, mas de pessoas, conforme está em Lucas 5,10, assim como Davi também fez. Então você tem lá Lucas 5,10. Vamos para Lucas 5,10. Que diz assim: assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, todavia Jesus revela a Simão: não tenhas medo, a partir deste momento tu serás um pescador de vidas humanas. Ou, algumas traduções colocam, pescador de homens. Então aqui é o que o comentarista da King James atualizada vai dizer. A partir de agora, Moisés seria um não pescador de homens, pescador de vidas humanas, porque essas já estavam pescadas, entre aspas, elas já pertenciam ao povo de Deus, ele apenas as conduziria para o bom caminho, né? Ou seja, ele seria não um pescador, mas um pastor de homens, um pastor de pessoas. E ele também cita aqui Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8. Segundo Samuel 7,8 diz assim: eis o que dirás ao meu servo Davi, assim fala o Senhor dos Exércitos. Fui eu que te tirei das pastagens, onde pastoreava ovelhas, para seres chefe do meu povo de Israel, ou seja, chefe de pessoas. Então, Davi foi retirado do pastoreio de ovelhas para ser chefe de Israel. Lucas, né? Lucas não. Lá em Lucas 5,10, né? Jesus falando para quem? Lucas 5,10, vamos lá ver. Lucas 5,10. Ele está dizendo aqui, ele está convocando os discípulos. Então ele está falando aqui, Jesus, para os discípulos, né? Assim como então Davi deixou de ser pastor de ovelhas para ser chefe do povo de Israel, os discípulos deixaram de ser o que eram, pastores, sei lá, marceneiros, pescadores, o que fosse, para serem pescadores de homens. Moisés aqui estava deixando de ser pastor de ovelhas para ser pastor de pessoas. Então, Davi deixa de ser pastor de ovelhas para ser chefe de pessoas. Os discípulos deixam de ser o que eram, cada qual na sua profissão, para serem pescadores de pessoas. E Moisés deixa de ser pastor de ovelhas também, assim como Davi, para ser pastor de pessoas. E também chefe. Guia, profeta e legislador do povo de Israel é o que Moisés acabou sendo. Horebe significa deserto e desolação. São os significados de Horebe, além de ser o outro nome do Monte Sinai. Então,
O comentarista aqui da Bíblia King James atualizada entende que Horebe é um segundo nome do mesmo monte. Então, o Monte Sinai e o Monte Horebe são o mesmo monte para este comentarista. Já vimos, contudo, que existem linhas de entendimento diferentes. Aquela que diz que sim, são o mesmo monte com dois nomes, né? É o mesmo monte com dois nomes. Que não, que na verdade Sinai é a cordilheira, Horebe é uma das montanhas desta cordilheira. E também o inverso, não, é que na verdade a cordilheira é Horebe e Sinai é uma das montanhas, ou Sinai é a cordilheira, Horebe é uma das montanhas. Enfim, tem interpretação para tudo. A verdade é que ninguém sabe ao certo, tá? Ninguém sabe ao certo. Então qualquer um que afirmar, como este comentarista aqui, com nenhuma chance de dúvida, de erro, com total certeza, está sendo leviano. Está sendo, no mínimo, precipitado. Se não for leviano, no mínimo, precipitado, tá ok? Bom, vamos continuar. Versículo 2. Ali o anjo do Senhor, anjo com A maiúsculo, se revelou a ele numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. 3. Então pensou Moisés, que coisa impressionante. E aí a fala de Moisés entre aspas. Tá? Na Bíblia do Padre Marcos Soares não tinha citações entre aspas. Que coisa impressionante. Por que será que o espinheiro não se queima? Veja, por que será que o espinheiro não se queima? Porque lá na Tebe está sarça, né? Na Bíblia Mato Soares está sarça. Aqui na King James atualizada está espinheiro. Por quê? Porque a sarça, já falei sobre isso nos comentários introdutórios ao capítulo 3, quando eu citei ali os comentaristas do mundo inteiro. Alguns dizendo, olha, a sarça era uma planta que tinha como característica seus espinhos. Era uma planta espinhenta. Então, de tanto espinhos que ela tinha, ela poderia, talvez, é uma interpretação, não é uma afirmação, ser chamada de espinheiro. E o mais importante aqui não é se alguém a chamava de sarça, se o outro alguém a chamava de espinheiro. Não tem importância qual era a planta, se fosse uma roseira, um cravo, fosse uma tulipa, se fosse uma mangueira, se fosse, não interessa. O que importa aqui é que esse arbusto estava pegando fogo e não se consumindo. Mas aqui a Bíblia King James atualizada traduz como espinheiro. Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. 4. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente. Moisés, Moisés. Aqui novamente entre aspas e com exclamação, sinal de exclamação. No Mato Soares não havia exclamação, né? Então era Moisés, Moisés, sem estar as palavras, né? E sem o sinal de exclamação, sugerindo uma possível, ou pelo menos autorizando uma possível interpretação de que Deus falou com ele em tom de voz tranquilo, brando, suave, delicado. Por exemplo, Moisés, Moisés. Agora aqui com exclamação, Moisés, Moisés. Pode se interpretar assim. Ao que ele prontamente respondeu, eis-me aqui. 5. Deus continuou a dizer, não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Então tem tradução que não coloca, não te aproximes daqui. Só coloca, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Ou até sagrada também, dá para encontrar sagrada. Tá? Outra coisa também é que no versículo anterior, quando é dito assim, então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava. Esse deu uma volta e se aproximava para observar melhor também é matizado conforme cada tradução. Tem variações aqui também, tá? Bom, aí vem assim, o versículo 6, que é o último versículo desta perícope, Deus fala com Moisés em Horebe.
Disse mais: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia o olhar de Deus. Aqui, esse temia o olhar de Deus, também você pode encontrar temia a presença de Deus. Bom, aí essa foi a primeira perícope. Vamos para a segunda perícope, que vai do versículo 7 até o versículo 12. Deus envia Moisés em missão. Disse o Senhor: Certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre meu povo no Egito. Tenho ouvido seu clamor por causa dos seus feitores. Aqui às vezes pode encontrar capatazes, chefes de corvéia, superintendentes. E sei o quanto estão padecendo. 8. Por esse motivo desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel. Lá no Mato Soares é onde corre leite e mel. Então ele coloca aqui: por esse motivo desci a fim de livrá-los. Que motivo? O que ele relata no versículo anterior. Porque ele tem observado a miséria e a opressão do seu povo, porque ele tem ouvido o clamor do seu povo, porque ele tem visto que os seus feitores, os feitores egípcios, têm feito contra eles, e ele tem visto todo o padecimento do seu povo. Então, por esse motivo, diz o versículo 8, Deus vai dizer assim: desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios. Ora, mas assim, o povo, já falei isso em alguns vídeos atrás, o povo já estava sofrendo com os serviços, com as servícias dos serviços dos feitores há muitos e muitos e muitos anos, e Deus ainda não havia decidido descer para livrá-lo. O povo já estava sofrendo, já estava clamando a Deus há muitos e muitos e muitos anos, e até então Deus também não havia decidido para descer para livrá-los. O povo também já vinha há centenas de anos sendo oprimido e vivendo na miséria, ou pelo menos há décadas, já que o tempo ali o povo, já falei isso também, o tempo em que o povo de Israel passa no Egito tem um primeiro momento, um primeiro tempo que vive bem, que é bem instalado lá em Gósen, que Jacó, José, todo mundo vive bem, tem tudo, é respeitado. Quando aquele faraó morre, começam as vicissitudes, começam as agruras do povo de Israel, e aí lá se vão, no mínimo, décadas de opressão e miséria. Também, durante todas essas décadas, Deus não havia decidido descer para livrá-los. Já também comentei que a questão do tempo de Deus, não ser o tempo do homem, e que, enfim, talvez tenha sido necessário que o povo passasse por algum sofrimento. Seja como for, também essa explicação, apesar de você encontrar, de essa explicação vir à sua cabeça, possivelmente, ela não tem fundamento lógico, porque Deus é que conduz o povo para o Egito para depois livrá-lo de lá. Deus não precisaria fazer o povo, ou permitir que o povo fosse para o Egito, para depois do Egito entrar em Canaã. Ele poderia passar direto para Canaã, por exemplo, mas tudo vai sendo conduzido por Deus, que até aquele momento, numa época de enoteísmo, onde você acredita que o seu Deus não é o único, mas é o melhor, que o seu Deus ele é responsável pelas bênçãos, mas também pelas maldições. Até então, para o autor e para o primeiro leitor desse texto, é tudo ok. O Deus dele, Yahvé, traz o mal e traz o bem. Então, ele pode fazer o povo viver como escravo, tornar o povo escravo, como ele também pode libertar esse mesmo povo. Ele pode plantar uma árvore que vai trazer a tentação para o homem no Jardim do Éden, e pode fazer com que esse homem também fique ou saia do paraíso, seja coma ou não coma dessa árvore. Ele pode fazer o que ele quiser fazer. Ele pode penalizar, pode expulsar o homem, por exemplo, do Jardim do Éden, um homem com a mulher, e não expulsa, não há relatos de que ele expulsou Satanás, teria encarnado na serpente, mas o homem e a mulher ele expulsa. E também não há justificativas do porquê que ele autorizou Satanás a entrar no Jardim do Éden.
na verdade, há uma série de não justificativas, ou há uma série de lacunas, melhor dizendo, né, ao longo da Bíblia. E isso é normal, é natural em qualquer livro, tá? Na Bíblia também. Só que assim, são leituras que você tem que ter, são leituras possíveis, são coisas que vêm à sua cabeça e te trazem incógnitas. E aí, geralmente, o leitor da Bíblia, ele é crente, ele é cristão, ele é religioso, seja católico, protestante, seja o que for. E ele tende a ler o texto bíblico, obviamente, com os óculos dessa religião, dessa doutrina, desse dogma, desse sistema teológico. Então, a primeira leitura, ou a segunda, sei lá, leitura desse cidadão, é uma leitura religiosa, é uma leitura dogmática. Então, a leitura já vai sendo instrumentalizada a partir já do início, desde quando aquele indivíduo começa a ler. Ela já vai sendo uma leitura não livre, não independente. Desde o início, a leitura bíblica já se torna uma leitura escrava ou a serviço do sistema teológico, das lentes através das quais a pessoa religiosa, pertencente a essa ou aquela denominação, lê, usa. Então, aqui a gente vai desmistificando, vai tentando desmistificar, vai tentando desconstruir a hermenêutica da leitura bíblica para realmente tirando todas as impurezas, tudo aquilo que não está e somente aquilo, para que fique somente aquilo que está no texto, vai tirando tudo aquilo que não está no texto, para que fique somente aquilo que está no texto. A gente vai se esforçando para atingir esse ponto ótimo. Se conseguirmos, à medida que formos conseguindo, a gente vai ou não vai alcançando um grau altíssimo de proficiência da leitura mais próxima da melhor leitura, daquela que a gente acha que seria a melhor leitura. É mais ou menos assim que nós trabalhamos, você já conhece aqui no nosso canal. Então, voltando aqui para o texto, ele diz assim, onde paramos? Assim, bom, aí vem a segunda perícope, a revelação do nome de Deus. 13. Porém, Moisés acrescentou, quando eu for aos filhos de Israel e comunicar o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me questionarem qual é o seu nome, que deverei dizer? Então já é o primeiro migué de Moisés, a primeira esquiva de Moisés aqui. Eu não sei o que dizer a respeito de você, né? Eu vou dizer o quê? Quem é você? Você está falando comigo aqui, mas eu vou lá, faço o que você está falando para eu fazer, e aí eu digo que quem foi que mandou eu fazer aquilo? Aí Deus vai responder, na verdade, o anjo do Senhor, que representa Deus ou é o próprio Deus, dependendo do comentarista que você lê, dependendo da exegese que você fizer aqui. 14. Então afirmou Deus, Deus, não é o anjo do Senhor. Tem horas que aparece como anjo do Senhor, como lá no versículo 2, ali o anjo do Senhor se revelou a ele. E tem horas que é Deus falando. Pode até ser que o anjo tenha se revelado na sarça, mas na hora de falar quem fala é Deus. Pode ser que o anjo seja o próprio Deus, já que está com A maiúsculo. Até tem gente que fala que é Jesus. Pode ser tudo isso aí, tá, gente? Inclusive pode não ser nada, pode ser também pura obra de ficção. E nesta última hipótese, né, eu creio, é o meu ponto de vista. Disse Deus ainda mais a Moisés. Então afirmou Deus a Moisés: eu sou o que sou. Lá na Bíblia, tradução ecumênica, você lê o que? Eu sou o que serei. Na Mato Soares, eu sou o que sou. E deveis dizer aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. 15. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: Yahvé, o Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou até vós. Esse, pois, é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Então, Deus, ele diz, olha, se perguntarem isso, você diz aquilo outro, assim, 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 assim. Aí já desmontou a desculpa, o pretexto, o álibi, né, esfarrapado de Moisés. Então, ali ou Moisés calava o bico, ou ele buscava um outro subterfúgio retórico. É o que ele vai fazer. Só que aí, em outras traduções, o texto segue, no próximo versículo, que é o 16, e não há uma quebra de perícope, uma interrupção pericopal.
No caso aqui, não. Aqui na na King James atualizada, ele quebra no versículo 15, ele interrompe ali, vai até o final do versículo 15 e introduz o 16 dentro de uma nova perícope, instruções para a grande missão. Vai, reúne os anciãos, as autoridades de Israel e anuncia-lhes: Yahvé, o Senhor, Deus de vossos antepassados. Aí dizem alguns pesquisadores que esta expressão aqui foi introduzida a posteriori para unir as diferentes tradições patriarcais. Uma que era contada tendo como personagem principal Abraão, outra, em outra época, por outras pessoas, que era contada tendo como personagem principal Isaac, outra ainda, a mesma coisa, só que com Jacó. Aí alguém no futuro teria unido tudo isso no mesmo livro, numa mesma tradição. E aí, então, por isso que se repetiria tantas vezes expressões como estas: Yahvé, o Senhor, Deus dos vossos antepassados. Aí vem o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ou seja, teria sido colocado assim para dizer para o primeiro leitor deste texto: olha, esse Deus aqui, o do Jacó, é o Deus do Isaac, é o Deus do Abraão. Então vocês que são de Jacó, saibam que este é o seu Deus. Vocês que são de Abraão, saibam que este é o seu Deus. Vocês que são de Isaac, saibam que este é o seu Deus. É uma espécie de unidade, união, uma espécie de identidade. É um momento de congregação estatal, digamos assim. Me apareceu e me revelou: em verdade vos tenho visitado e contemplado o que vos é feito no Egito. 17. Porquanto prometi tirar-vos da opressão do Egito e conduzir-vos à terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde mana leite e mel. De novo, terra onde mana leite e mel, corroborando com a tradução do versículo 8, onde mana leite e mel. Então, por duas vezes aparece esta expressão: terra onde mana leite e mel. Sobre a expressão manar leite e mel, já falamos várias vezes aqui nos últimos vídeos, da possibilidade de, em vez de traduzir por leite, traduzir por gordura ou até por óleo, talvez até, quiçá, podendo significar petróleo, esse óleo, essa gordura que mana, que corre do solo. Também já falamos a questão do mel, que possivelmente e até muito provavelmente, e na minha opinião certamente, não é mel esse que você conhece, é mel de abelha. Pode ser também, mas não somente esse mel de abelha, é toda e qualquer fruta, toda e qualquer, digamos assim, resina, como na tradução do Victor Hamilton. Também não gostei muito de resina, parece uma coisa que você compra ali na loja de materiais de construção, para pintar a telha, a parede, enfim. Mas assim, seria qualquer sumo, qualquer, digamos assim, suco, qualquer fruta, aquilo que é um mel, podendo ser o mel das abelhas, mas podendo ser também mel ou resina de cascas de árvores e até as próprias frutas para fazer suco, chupar, eu acho que certamente seria alguma coisa assim. Apesar de que, de novo, volto a afirmar, não teremos certeza, nunca teremos certeza, tá? Na minha opinião, nunca teremos certeza. Quando eu falo que certeza, que a palavra somente com relação à palavra, a tradução da palavra, não pode só colocar aqui mel, porque para a gente mel é mel de abelhas, né? Tinha que traduzir no português para uma outra palavra. Pode ser, no caso, resina também fica meio complicado, mas uma outra palavra, né? Não saberia dizer exatamente agora. Seiva, bota seiva, você acha que ficaria menos ruim seiva? Agora mel, aí a gente, 10 de cada 10 pessoas ao lerem aqui mel vão achar que é mel mesmo, mel de abelhas, e pode ser que também fosse, mas não somente. Tem várias passagens, eu já li todas elas no antepenúltimo vídeo, onde exploramos essa questão aqui, que realmente onde aparece realmente mel de abelhas, mas são várias passagens também que dão margem para você interpretar que não se limita apenas a mel
deste inseto, né, de abelha. Vou fechar aqui a janela. Vamos lá. Seja como for, vamos lá, versículo 18. Deixa eu ver se eu pulei alguma nota aqui. Ah, eu pulei uma nota. Já volto nela. Nota 2. Vamos até o final, a gente lê tudo. 18. Eis que os anciãos, as autoridades de Israel, te darão ouvidos, atenderão a tua convocação e seguirão contigo até o rei do Egito, e lhe comunicarás: Yahvé, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, pois, deixa-nos ir pelo caminho de 3 dias de marcha, adentrando o deserto, a fim de oferecermos nossos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Então aqui já dá a entender que, veja, é o que eu falei no último vídeo. Deus, ele quer, ele falou isso para Moisés quando o chamou versículos atrás, libertar o povo. Ele quer fazer Moisés ir lá no povo, né? Ó, vim libertar vocês. Quem me mandou foi fulano. Assim, assim, assim. Vambora, me siga. E vambora. E aí ele sabe, né? O próprio Deus fala que se ele fosse até Faraó, Faraó não ia liberá-lo assim de mão beijada. Inclusive, o próprio Deus iria endurecer o coração do Faraó. Olha que coisa curiosa, né? O próprio Deus que quer libertar é o que vai dificultar a libertação. Isso aqui é claro que é ridículo, né? Ridículo, não tem sentido algum. Mas vamos lá. Aí ele fala assim: olha, se você for lá no Faraó, ele não vai facilitar para você. Então o que você vai dizer? Você não vai dizer a verdade. Ah, eu vim aqui para libertar meu povo e todo mundo vai meter o pé. Claro que ele não vai deixar. Então Deus manda Moisés mentir para Faraó. Manda Moisés dizer o contrário, ou pelo menos omitir o que ele, Deus, havia falado, mandado Moisés fazer. Deus manda Moisés ir lá e retirar o povo, para ir embora para sempre. Mas ele manda Moisés para falar para Faraó, para não dizer isso. Olha, não diga que você vem aqui para pegar o povo e levar para fora e nunca mais voltar. Diga que você vai ali apenas no deserto, rapidinho, fazer uma adoração ao seu Deus. Ele diz aqui no versículo 18. Aí, beleza, isso a gente já sabe, no último vídeo também a gente explorou bastante isso. Só um detalhezinho desta tradução aqui, é que ele coloca assim: agora, pois, deixa-nos ir pelo caminho de 3 dias de marcha. Na tradução do Padre Mário Soares e na tradução do Ecumênica da Bíblia, fica parecendo que o que Deus manda Moisés dizer a Faraó é que irá ficar 3 dias no deserto e voltar. Ou que demorará 1 dia e meio indo, mais 1 dia e meio vindo, 1 dia e meio vindo, totalizando 3 dias de ausência do povo fora do Egito, de permanência do povo fora do Egito, de ausência do povo do Egito. Só que aqui, na tradução da King James atualizada, não está assim. Está dito que o lugar para onde eles vão para adorar o seu Deus dista do Egito 3 dias de marcha. É longe para chuchu. Então, ficaria 3 dias de marcha, aí 1 dia para adorar, 4 dias, mais 3 para voltar, 7 dias, 1 semana. Então, 1 semana é o tempo que, mais ou menos, o acordo ali que faria, que Deus está mandando Moisés fazer quando chegar lá e ter com o Faraó, para ficar com o seu povo, todo o povo de Israel, fora dos limites do Egito. O que é claro que é um absurdo. Faraó nunca fez isso com povo nenhum e não faria, né? Humanamente falando, ninguém no lugar do Faraó, nenhum outro Faraó, nem esse, nem nenhum outro, a não ser aquele lá que foi o bonzinho, entre aspas, com José, autorizaria um pedido absurdo deste. Pois bem, então aqui o destaque é isso que eu já falei. Deus manda Moisés mentir. E Moisés vai mentir ou não vai mentir? Aí eu não vou responder, vou esperar, vou deixar essa pergunta aí no ar. A gente, quando chegar, vamos aguardar a cena
Vamos aguardar até o momento em que realmente Moisés vai cumprir essa ordem aqui de Deus, e vamos ver se lá naquele momento, quando chegar, né, ele vai dizer isso. Ele vai dizer para o faraó que irá fazer uma adoração ali rapidinho no deserto e em uma semana ele estará de volta. Ou se ele vai dizer uma outra coisa. Vamos aguardar. Versículo 19. Contudo, eu sei que o rei do Egito, aqui ó, não permitirá que saiam de suas terras, a não ser que uma poderosa mão o force. Aí o que acontece? Aqui não está dito que Deus é que endureceu o coração de Faraó. Aqui, mas em outras passagens, em outras cenas, em outros momentos, com outros líderes, como o próprio Faraó, Nabucodonosor, ou Ciro, é dito que Deus amolece ou endurece o coração dos governantes. Todo mundo sabe disso aí. Aí vem, por esse motivo, estenderei a minha mão e ferirei todo o Egito com os prodígios que realizarei no meio dos egípcios. Aqui, né, seria mais fácil, em vez de ele matar um monte de gente, fazer um monte de gente sofrer aqui no Egito, gente inocente, ele amoleceu o coração de Faraó, como ele amoleceu de Ciro, por exemplo. Agora, é claro que isso é um absurdo, não tem lógica alguma, e isso aqui simplesmente não aconteceu, né? Deus não fez isso, nunca esteve presente nessa cena aqui, não houve essa cena aqui. Tudo o que está escrito aqui é a mais absoluta ficção. Ficção, ok? Somente depois desses portentosos eventos é que o faraó os deixará partir. Quer dizer, aqui Deus ele escolhe matar gente, ferir gente, ulcerar gente, amedrontar gente, que são as 10 pragas, para depois o faraó se convencer e autorizar o povo sair, enfim, autorizar que a vontade de Deus seja feita, que era libertar o povo. Alhures, em outro lugar, não. Deus parece que estava de mais bom humor e não escolhe matar ou amedrontar e aterrorizar as pessoas. Ele escolhe apenas amolecer o coração do faraó, poupando toda e qualquer vida de qualquer serviço, qualquer morte, qualquer dificuldade. Então, assim, é o mesmo Deus, segundo os intérpretes religiosos, que autoriza o povo sair só depois de gente morrer, muito sangue rolar. E é o mesmo Deus que faz isso, é o mesmo Deus que, em outro momento, ele acorda de bom humor e não precisa morrer ninguém não, eu vou lá e amoleço o coração do fulano. E tudo fica resolvido. Quer dizer, não tem nenhuma coerência isso aqui. Só acredita nisso quem não sabe ler, né, a Bíblia, quem não sabe ler. Quem não sabe ler. O que eu estou fazendo aqui é ler. Eu não estou aqui me alicerçando em nenhum sistema teológico ou filosófico. Eu estou lendo o texto com os olhos da cara. Apenas isto. Muito bem, mas enfim, infelizmente, o povo, a maioria esmagadora, mas muito esmagadora, absolutíssima maioria, é analfabeto, é funcional, não sabe ler um texto, não sabe interpretar um texto, não sabe entender o texto que lê. Então, aqueles que estão com o microfone, que formam ou podem formar as opiniões, que estão em posição de ensinar, que também não sabem ler, que também são analfabetos funcionais, acabam induzindo a leitura, induzindo o comportamento compatível com essa deturpação da leitura. Infelizmente. Aí junta tudo isso a um livro que é maravilhoso, sem dúvida nenhuma, é o maior de todos, que é a Bíblia Sagrada, mas que também tem textos dificílimos de serem entendidos e mais dificílimos ainda de serem aplicados na realidade prática. Então junta tudo isso com mais isso e mais uma série de outros fatores, aí você tem um monstro exegético, um monstro hermenêutico que se traduz em tantos disparates religiosos, afirmações impropérios, enfim, tantas excrescências que você vê aí
quando abre os olhos, né? Tanto na televisão como em cada esquina, conversando com as pessoas. E aí quando você vai e estuda para valer da maneira correta o livro, que seria ou era para ser a base única, ou uma das principais bases da fé dessas mesmas pessoas, das afirmações que elas fazem, você vê então, quando vê esse livro, quando examina esse livro de maneira séria, que é mais absurdo ainda, mais absurdo ainda o comportamento deles, é mais absurdo ainda o que eles falam, e que realmente eles estão lendo e praticando muito mal o texto bíblico. Vamos continuar. 21. Farei ainda que os egípcios tenham boa vontade para com os israelitas. A Bíblia do Marcos Soares diz assim, que caiam nas graças, que os israelitas caiam nas graças dos egípcios, de modo que, quando sairdes, não o será de mãos vazias. Ou seja, todas as filhas de Israel pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro, joias e toda espécie de vestimentas, que poreis sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojarei os egípcios. Ou seja, outro absurdo, outra afirmação totalmente incabível aqui, inconcebível. O que Deus aqui, o bonequinho Deus aqui, porque é um bonequinho, na mão do autor, todos aqui são bonequinhos. O bonequinho Deus aqui está dizendo para o bonequinho Moisés, olha, você vai dizer lá, quando você chegar lá, você vai falar o que eu te mandei e tal, e aí vai acontecer o seguinte, farei que os egípcios tenham boa vontade para com os israelitas. Ele fala isso aqui no versículo 21, logo depois, nos versículos 19 e 20, ele dizer que vai largar o aço no povo, que vai acometê-los com diversas pragas e que vai fazer acontecer, ou seja, vai tocar assim, digamos assim, vai passar o cerol em todo mundo, né? Vai fazer o povo sofrer. A gente sabe que as 10 pragas realmente serão assim, fenômenos que na narração vão ser muito, na narração aqui do livro, vão acometer de maneira muito profunda, né? Vão marcar profundamente o povo, sendo inclusive a pior delas, que é a 10ª, é a morte dos primogênitos de todo mundo lá dos egípcios. Então é impossível, simplesmente impossível, humanamente falando, que os egípcios, depois de sofrerem isso por conta dos hebreus, ainda depois disso tudo, ainda lhes deem ouro, objetos de prata, de ouro, vestimentas e tudo o que eles precisarem para eles irem embora. Olhando por esse lado é um absurdo. Olhando por outro lado, você pode entender, não, mas Deus, ele não é aquele que muda o coração das pessoas, ele pode fazer muito bem as pessoas que num primeiro momento estão odiando cada hebreu pela sua existência, porque foram acometidas por diversas pragas e várias pessoas morreram, então eles odeiam naquele primeiro momento cada um dos hebreus, muito mais ainda o maior deles, que é Moisés. E no segundo momento, num passe de mágica, Deus que tudo pode que quer, né? Ele pode fazer, não, mas num passe de mágica os corações egípcios começam a gostar de todos, amar de paixão todos os israelitas, e a ponto de lhes darem esses apetrechos aqui de ouro e prata e vestimentas e tal. Ou ainda uma terceira interpretação, não foi Deus que mudou o coração das pessoas egípcias, é que eles, justamente porque estavam sofrendo absurdamente com a presença dos hebreus ali, entenderam que, olha, vamos dar tudo que esse povo precisa para que eles vão embora urgentemente, assim, olha, já agora, now. Então, pode ser, acho que talvez seja a interpretação mais coerente aqui. Aí ele continua. Bom, aí termina, beleza. Terminou aqui, versículo 22. As 4 perícopes terminam aqui. Bom, aí tem uma nota que eu pulei, na nota de número 2, que fala ali do nome, né? Do nome ele fala assim no versículo 15. Assim dirá aos filhos de Israel, Yahvé, o Deus de vossos antepassados, Deus de Abraão, esse, pois, é o meu nome eternamente, e assim seria lembrado de geração em geração. É uma nota que explica
a questão do eu sou o que sou, o nome de Deus, né? Então, em toda a Bíblia de estudo, é uma nota obrigatória. Êxodo capítulo 3, você pode olhar para o rodapé que você vai ver uma nota explicativa sobre o nome de Deus. Eu sou o que sou. Vamos ver como é que aborda aqui o tema a Almeida de Estudo. Almeida não, Cismei Almeida. A King James atualizada de estudo. O nome de Deus, Yahvé, eu sou, aí ele manda ali as notas de Gênesis 1. O tetragrama YHWH, Yahvé, ou Yahvé, esse Yahvé eu nunca tinha visto, já tinha visto Yahvé, já tinha visto Javé, por exemplo, na Bíblia edição pastoral. Agora, Yahvé, I-A, acento, V-E, nunca tinha visto. Tendo em vista que a exata pronúncia se perdeu no tempo e nem os próprios judeus mais ortodoxos a conhecem hoje em dia, ocorre mais de 5.300 vezes no Antigo Testamento, significando o nome da pessoa de Deus. O Comitê de Tradução da Bíblia King James sugere a leitura da Torá bilíngue hebraico-português da King James. O nome de Deus revela muito de sua natureza e caráter, mas a própria Bíblia explica que eu sou representa o tempo imperfeito simples, kal, do verbo havá, ser, no sentido de eu sou o que eu sou. Assim, este verbo produz um efeito impressionante de passado, presente e futuro ao mesmo tempo e, portanto, indica que Deus é Senhor do tempo e da história, ou seja, eterno e imutável. Excelente explicação, excelente nota, excelente nota. Excelente nota. Por estar no imperfeito simples, ele então dá esse significado de eu sou o que sou, eu sou o que eu sou. Aí ele continua: Criador e dono soberano de tudo em todos os tempos. Deuteronômio 28, 58. Quando Deus fala de si mesmo, diz Yahvé, eu sou. Quando dizemos a respeito dele, dizemos ele é. Então, quando Deus fala de si mesmo, quando Yahvé fala dele mesmo, ele diz eu sou. Quando nós dizemos a respeito dele, nós dizemos ele é. Jesus aplicou o nome de Deus, eu sou, à sua própria pessoa. Ao fazê-lo, declarou publicamente ser igual a Deus, arriscando ser apedrejado por blasfêmia, lá em João 8, do 58 ao 59. Perfeita nota, muito boa nota, valeu a pena. E é isso. Não tem nenhuma referência vertical. A Bíblia King James atualizada não traz referências verticais, ó. Nenhuma, tá vendo? Ó? Nenhuma referência aqui no lado, nem no meio, nem no outro canto, ó. Não tem. Então, só tem as notas de rodapé mesmo aqui embaixo, tá vendo? Então é isso. Terminamos o próximo vídeo. Pretendo vir com a King James de 1611. Aí esta sim vai ter muita referência, muitas notas de rodapé. Até a próxima, se Deus quiser.